Fala, seus mal diagramados, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa aula, certo? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento da aula anterior, porém utilizando a mudança de estado através do MobX. Então vamos entrar aqui no site pubdev, pub.dev, certo? Então nós temos aqui o MobX, certo? Esse aqui é o MobX, observem aqui, ele está na versão 2.06 mais um, certo? Então a versão do MobX, está aqui toda a documentação. O MobX, pessoal, ele é uma das formas mais eficientes para mudanças de estados. Então aqui você tem as ações, certo? E aí você tem os observadores. A cada reação que uma variável tem, acontece os observadores, eles são avisados, notificados, e aí ele vai fazer a atualização da árvore de widgets, certo? Aqui dentro do ambiente do Flutter, certo? Então, para começar a utilizar então o MobX, certo? A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar aqui nas bibliotecas do VS Code e instalar o Flutter MobX, certo? Flutter MobX. Então vai ser o primeiro cara que vocês vão instalar, certo? Ó, instalar. Eu já tinha instalado na minha máquina, mas eu desinstalei aqui para mostrar para vocês. Então essa é a dependência, certo? Observem aqui, ó, que ele tem alguns atalhos, tá? O MobX, que é o que nós vamos usar, é para criar um story do MobX, tá? Temos aqui o OBS, que era para criar um widget do tipo observers, e o OBX, que é para criar os gets e setters aí para o MobX, tá? Então nós temos aí alguns atalhos extremamente interessantes, que é essa biblioteca que vai nos possibilitar e nos propiciar. Bom, beleza. Após a criação da mesma, vamos criar um novo projeto. Então aí, mostrar todos os comandos. Opa, tá aqui, Ctrl Shift P, beleza. Novo projeto Flutter. Então, nova aplicação, eu vou chamá-la de aula 3_2. Beleza, já está aí fazendo a criação aí do nosso projeto, né, com a main desenvolvida. Beleza, nós vamos criar com aquela mesma ideia do projeto passado, mas calma aí, eu vou deixar esse código aqui, porque primeiro nós vamos aprender a fazer então a instalação do MobX, tá? Então vamos abrir aqui um terminal integrado. Nós vamos vir aqui na documentação, aqui em install, nós vamos ter aqui o Flutter pub add MobX, certo? Então vamos copiar, vamos voltar aqui no nosso projeto e vamos colar. Então, dessa forma, ele já vai instalar aí a dependência do MobX, porém o MobX nós precisamos de algumas outras dependências, tá, para que o mesmo funcione de forma efetiva aqui no Flutter. Então, nós, além do MobX, nós precisamos também instalar o Flutter MobX, tá? Então, nós vamos instalar o Flutter MobX, basta entrar aqui no pub.dev e instalar aí aqui no terminal a dependência, ó. Opa. Beleza. Vamos aguardar a instalação. Ok. Nós também precisamos, pessoal, de mais uma dependência, que ela é muito importante, porém ela é uma dependência de desenvolvimento, para que nós possamos utilizar de maneira extremamente efetiva o MobX. Então nós temos aqui o MobX CodeGen, tá? Então são 4 dependências, pessoal, para trabalhar com o MobX, tá? Então vamos aqui pegar o MobX CodeGen, aqui está ele, certo? Então vamos instalar aqui o MobX CodeGen.
Pessoal me ligando aqui atrapalhou. Então aqui, ó, MobX CodeGen, vamos fazer a instalação do mesmo. Então, instalando o MobX CodeGen. Beleza, instalação concluída. E agora o Build Runner, tá? Nós também vamos precisar do Build Runner. Então, Build Runner. Fazendo a instalação do mesmo. Perfeito, instalações concluídas. Nós podemos abrir agora aqui o PubSpec. Nós vamos observar aqui que nós temos o MobX, o Flutter MobX, o MobX CodeGen aqui como dependências, e nós temos também como dependência de desenvolvimento, certo? Dev, aqui ó, Dev Dependence, nós temos o Build Runner, tá? Códigos que utilizam MobX, pessoal, eles são gerados automaticamente através do Build Runner, certo? Se nós viermos aqui, nós vamos observar que nós temos aqui uma lista com diversos parâmetros de comando, tá? Que são os parâmetros que o comando Build Runner ele aceita, certo? Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, ó, build, comandos utilizados para buildar a aplicação, ó, observem aqui, ó, Build Runner, certo? E aí nós temos algumas opções, ó, build, ele executa uma única vez se tiver arquivos existentes. Watch, ele vai ficar escutando a sua aplicação e verificando a cada alteração de código se existem novos códigos que utilizam de MobX. Observem aqui o seguinte, pessoal, eu vou pegar aqui a aplicação e nós vamos testar esse cara. Então nós vamos colocar aqui, ó, Flutter Build Runner. E aí nós temos aqui o build, né? Então nós temos aqui, ó, comando Flutter Build Runner, e aí vamos utilizar o build aqui. Opa, deixa eu tirar essa barra de status daí, perfeito. Então, opa, eu não olhei o nome aqui, é build, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho, pessoal. Ah, eu esqueci aqui. Opa! Bom, agora vai, pessoal. Eu tinha esquecido aqui os parâmetros. Então, o comando para executar o Flutter Pub Run Build Runner. E aí nós vamos colocar aqui, ó, o build, certo? Observem, pessoal, que o Flutter Pub Run, através da biblioteca Build Runner, ele vai começar a fazer uma varredura em todo o código da nossa aplicação, procurando o quê? Procurando códigos que utilizam MobX. Porém, nesse nosso código aqui, nós ainda não temos nenhuma linha que utiliza o MobX, tá? Então, observem aqui que ele executou e o estado foi saída com sucesso. Em vez de nós colocarmos build, nós vamos utilizar o comando what, para ele ficar fazendo essa varredura de tempo em tempo no nosso código. E aí, pessoal,
Se nós percebermos que parou de gerar código em MobX, nós vamos verificar nessa parte aqui se esse comando está executando. Bom, por definição, pessoal, nós vamos criar uma pasta chamada Story, tá? Geralmente, todo o código desenvolvido em MobX, vocês vão encontrar os exemplos com a palavra Story, tá? Então, nós vamos criar Story. E aí, eu vou chamar esse cara aqui de Button Navigator Bar Story .dart, tá? Então, Button Navigation Bar Story.dart. E aí nós vamos utilizar o atalho MobX para criar o nosso Button Navigator Bar Story, certo? Exatamente igual nós fizemos na aula passada, porém observem que eu salvei esse cara aqui. O MobX, ele entendeu que eu tinha um código aqui de MobX, certo? E aí ele já criou toda a lógica de programação aqui do arquivo .g, tá? Esse arquivo aqui nós não vamos alterar, ele gera automaticamente esse arquivo. A cada save e alteração nesse código, ele vai gerar. Bom, vocês lembram na aula passada que para fazer o evento de clique, nós tínhamos duas situações. Nós tínhamos a necessidade de utilizar uma variável, certo? Que aí eu chamei de bar selected na aula passada, tá? Então eu vou chamar aqui de seleção, ela é inteira, e lembre que ela começa com 0, então eu vou colocar aqui selected recebe 0, certo? Então o inteiro que recebe 0. Porém, essa nossa variável inteira, ela vai ser um observable. Então, observem aqui @observable, certo? Ou seja, e aí nós teremos uma ação, que é a função, ó, certo? Então, que eu chamei lá de update. Então, eu vou colocar aqui update select. Lembra que eu passei o index com parâmetro? Tá aqui, ó, o index com parâmetro. E aí, selected recebe index, certo? Então, bem semelhante o que nós trabalhamos na aula passada, tá? Extremamente semelhante. Como o código é literalmente o mesmo, pessoal, o mesmo código, eu vou abrir o mesmo projeto que nós fizemos na aula passada, e para não ficar aquela situação repetitiva de apresentações, de explicações, eu vou colocar o código aqui, e aí nós vamos fazendo as adaptações para o MobX, tá? Então estou abrindo aqui. Beleza, então nós criamos aí uma home screen, certo? Eu vou colocar aqui estas classes exatamente igual tá naquele projeto que nós criamos, né? Então observem aqui, lá nós tínhamos uma pasta chamada screens, tá? Aqui é a screen com a nossa home screen e a home screen inicializando aqui na main. Então, fazendo exatamente igual estava lá na aula passada, porém agora nós vamos utilizar o MobX para fazer a alteração de estado, né? Então aqui o home, aqui no nosso caso, home screen, exatamente igual que estava na aula passada, certo? Então, porém agora, pessoal, aqui no nosso home screen, agora aqui está dando problema com o nome do diretório. Aqui nós vamos colocar o underline 2, né? Beleza. Vamos apagar esse teste, porque nós não vamos utilizar teste unitário, ok. Então a nossa aplicação, vamos agora executar a mesma e abrir aqui o emulador para visualizar. Ela vai estar no estado exatamente que nós paramos na aula passada, certo? Vamos aqui observar, porém agora, em vez de nós utilizarmos aqui o home screen stateful widgets, nós vamos fazer uma situação diferente. Vou só aguardar aqui a compilação e nós vamos converter essa classe aqui para o stateless widgets, certo? E aí nós vamos utilizar o MobX para fazer a alteração de estado, não mais o setState.
Beleza, ó, tá exatamente igual estava na aula passada, tá? Observem aqui, pessoal. Ó, ah, nós vamos aqui, ó, eu vou copiar todo esse código. Ah, todo não, vou copiar só o build, só o scaffold, tá? Vou excluir o home screen e vou criar outro home screen para nós compreendermos aqui a situação do MobX. Então, movi para o lixo, beleza, vim aqui agora em screens, vou criar um novo arquivo, então home underline screen.dart. Beleza, pessoal, agora nós vamos criar uma classe do tipo stateless widget home screen. Porém, a nossa ideia agora, ó, vou colocar aqui nosso scaffold, tá? Agora nós vamos ter que criar aí as abas, tá? Então eu vou utilizar a mesma variável, exatamente igual. Porém, pessoal, vamos fazer os imports. Bom, beleza. Agora, pessoal, nós vamos ter que criar uma variável aqui para representar o nosso story do MobX, que nós chamamos aqui, ó, de button navigation bar store. E aí eu vou chamar esse cara de story, que recebe button navigation bar store. Opa. Bar. Beleza. Vamos tirar o const aqui, ok. Agora, pessoal, o nosso story, ele possui o selected, que está inicializando com index 0. Perfeito. Agora nós temos aqui, ó, nós temos a aba selecionada, e aí nós vamos ter o nosso story.select, e agora vai ser o story.update selected. Exatamente igual, certo? Porém, toda a lógica de programação foi agora para dentro da... Deixa eu ver aqui porque está dando erro. Material app builder. Tem que tirar o const. Pronto. Beleza. Então aqui, ó, pessoal, observem aqui, ó. A lógica de programação ela foi para dentro agora do story. Nós não temos mais a lógica de programação dentro da tela. Porém, vou fechar e vou reexecutar a aplicação e nós vamos ver se a mesma vai ter o mesmo comportamento ou não e vamos compreender o porquê caso não tenha o mesmo comportamento aqui utilizando o MobX. Então vamos aguardar aí a compilação. Agora ele vai demorar um pouquinho mais para compilar por causa que tem as classes do script, tá? É muito importante, pessoal, verificar aqui, ó, se esse cara está executando. De tempo em tempo você vem dar uma conferida. Ó, observem aqui, ó, cliquei, não alterou a cor, ou seja, a navegação não está acontecendo. Por quê? Quando a gente trabalha com MobX, nós temos aqui, ó, uma variável que tem que ser observable, certo? Um observable. Ela possui essa notação @observable. E o único componente gráfico que consegue visualizar essa variável recebe o nome de observer. Então nós temos um widget que chama observer, que ele é o único que consegue ficar olhando uma variável do tipo observable. E esse widget ele atualiza de tempo em tempo. Aconteceu uma ação, ou seja, onde que está a ação? É aqui, ó, esse update select foi chamado, então o widget que está observando essa variável que eu chamei de selected é informado e aí ele é redesenhado na tela. Vamos observar como que essa situação acontece, ó. Então, ó, o que nós vamos fazer? Ó, vamos vir aqui, seleciona o Button Navigation Bar, Ctrl X, e aí nós vamos adicionar o que? O nosso Observer, tá? Que é um widget, ó. Um widget Observer. O Observer, pessoal,
ele possui obrigatoriamente um método chamado build, que é o método de construção dele, e observe que ele tem uma função que aí a gente passa um build context como parâmetro, certo? Então, vou passar aqui o contexto como parâmetro, eu chamei de C, crio uma funçãozinha anônima, Ctrl V, beleza. Agora salvou. Então, criamos aí, envelopamos com o observer. Agora nós vamos dar um hot reload e observem que agora nós já vamos ter a mesma característica que nós tínhamos na aula passada. Bom, Marlos, mas não está atualizando quem? Esse cara aqui, que é o nosso container, a nossa lista com os nossos componentes. Por que não está acontecendo essa atualização? Porque a lista não está envelopada com quem? Com um componente do tipo observer, certo? Porque ele tem que estar envelopado com o observer para que o MobX consiga verificar e validar que esse cara está sendo observado por alguém, certo? Então, o observer ele precisa observar alguém. Veja aqui, ó. Quando nós colocamos aqui, ó, abas.elementAdd store.selected, não tem ninguém observando a nossa variável selected, certo? Não tem ninguém observando essa variável, então ela não sofre atualização. Quando o MobX ele é muito interessante, pessoal, porque ele faz a atualização do seu componente de forma separada e isolada, certo? Ou seja, ele redesenhou somente a parte de baixo da tela. Essa parte aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que é a parte do body da aplicação, ela não foi atualizada. Não foi atualizada em momento algum. Quem foi atualizado? Somente os items button, certo? Somente os button navigation bar items, tá? Por quê? Por causa da através do index atual e do evento update selected, tá? Então a ação gerou uma reação, como o observer está observando somente essa parte, não houve outra atualização a mais. Como que resolve? Muito simples, pessoal. Nós vamos dar o Ctrl X e vamos criar um observer para esse trecho de código. Ó, observer, colocando o build, né? A gente passa uma função anônima aqui, passando o contexto, e aí a gente coloca aqui um Ctrl V, salva, dá um hot reload, ó, ele já alterou aqui, mas a gente dá um hot reload para garantir. E observem, ó, agora sim a nossa tela é atualizada através da mudança de estado pelo MobX. O MobX, pessoal, ele é muito interessante, muito utilizado, ele vai fazer com que o código de vocês fique extremamente mais clean, mais legível, muito mais interessantes, tá? Então nós vamos parando por aqui, tá? Na próxima semana nós vamos revisar toda essa parte de MobX e partir para os novos assuntos. Forte abraço, até mais.